Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Práticas para a Prosperidade. Hoje iremos falar sobre reserva de emergência. Fica comigo até o fim desse vídeo e eu vou explicar o que é uma reserva de emergência, para que serve a reserva de emergência, como fazer e mostrarei qual a reserva de emergência ideal para cada caso, segundo os meus princípios. Mas o que é reserva de emergência? No conceito, nada mais é do que o valor de alguns meses do seu custo de vida, ou seja, o valor que você gasta multiplicado por uma quantidade de meses. E para que serve a reserva de emergência? Ela, no meu ponto de vista, é utilizada em várias ocasiões e serve como um seguro para ser utilizado em casos de emergência, como seu nome já diz, e em algumas oportunidades que podem aparecer ao longo do tempo. Vamos a alguns exemplos. Um belo dia você chega ao seu trabalho e se depara com uma demissão inesperada. Nesse caso, sua reserva vai te dar tranquilidade para continuar com seu padrão de vida sem precisar se apertar, até que consiga um novo emprego. Esses imprevistos podem acontecer de outras formas, como um problema de saúde, uma dívida inesperada, uma reforma emergencial em sua casa, e se você já iniciou seus investimentos, até mesmo um cisne negro, conceito criado pelo filósofo e escritor Nassim Taleb, que traduzindo quer dizer momentos de crise ou eventos raros que podem ser positivos ou negativos. E nesses casos, irá evitar que você necessite do seu dinheiro investido naquele momento, e isso pode evitar grandes perdas. Como podemos ver, a reserva de emergência é fundamental para todas as pessoas, e o ideal é não abrir mão de ter essa paz financeira nos momentos de dificuldade. Agora, mostrarei minha tela e realizaremos um cálculo com exemplos do que seria o ideal de uma reserva de emergência. Primeiramente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir nosso custo de vida. O que seria o nosso custo de vida? Seria nossas despesas variáveis do mês, né? E vamos alinhar aqui a coluna certinho para ficar mais fácil de visualizar. Aqui nós vamos colocar os valores para entender um pouquinho melhor. O que seriam nossas despesas fixas? Vou dar alguns exemplos de formas bem simples para que a gente possa entender fácil, os cálculos serem bem simplificados, tá? Então vamos lá. Primeira despesa fixa, vamos colocar o aluguel. Vamos colocar o valor de R$1.000. Vamos colocar o condomínio. Valor de R$150. Energia. Vamos colocar R$150. Conta de água. Vou colocar aqui R$100. Opa. Conta de água R$100. Plano de saúde. Vamos colocar aqui R$300. Internet, vamos colocar que seja R$100. Então, total das despesas fixas vai ser a soma de todas essas despesas, né? Opa, igual soma. Beleza, já descobrimos nossas despesas fixas mensal, certo, gente? Agora nós precisamos ver as nossas despesas variáveis. Durante o mês você anotou todas as suas despesas de mercado e chegou a um valor de R$1.200 mensal. Farmácia, e chegou a um valor de R$200 na média por mês. Você gasta com padaria. Padaria, R$200, você vai bastante a padaria. Vamos supor que você gasta com o seu lazer. Aí, vamos colocar aqui os 4 fins de semana que a gente tem no mês. Vamos supor que você gasta em média por fim de semana R$200. Vamos colocar que você gasta R$800 por semana. Então, o seu total de despesas variáveis seria igual a soma de e
2.400. A gente vê aqui se o custo de vida, ou seja, o seu custo mensal, o total das suas despesas mensal. Só lembrando que aqui tá bem simplificado, gente. Na maioria das pessoas, a gente tem mais contas variáveis, muito mais do que só resumindo nesses passo a passo aí, né? E se caso você ainda tem dúvida um pouco sobre mais outras contas, vou colocar um outro vídeo aqui para você estar vendo. Tá bom? Das despesas fixas também você pode ter outras coisas. Então vamos lá. O custo de vida nosso assim, de um mês seria a despesa fixa mais a despesa variável. Ou seja, que a gente tem um custo de vida no valor de 4.200. Esse vai ser o valor da nossa despesa mensal. Após saber qual é o nosso gasto mensal, precisamos definir quanto tempo será a nossa reserva de emergência. Esse prazo, conforme se vê por aí, tem pessoas que dizem de 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Eu vou dar a minha opinião e qual é o meu conceito. Eu penso da seguinte maneira: 3 meses seria uma reserva de emergência para pessoas com alta estabilidade no trabalho. Um exemplo, o servidor público concursado ou um funcionário com muito tempo de serviço e que sabe que ele tem uma boa rescisão a receber ao sair do trabalho. Essa pessoa talvez poderia ter uma reserva de 3 meses, mas eu particularmente acho 3 meses muito pouco para qualquer um. Então eu não recomendaria. 6 meses já seria para pessoas que também têm um trabalho onde ele tem uma boa estabilidade. Mas eu acredito que 6 meses já é um tempo bem melhor. Mas agora, assim, falando a partir dos 9 meses. A partir dos 9 meses me agrada bem mais. Por quê? Se você faz uma reserva de emergência, é justamente para você ter tranquilidade. Então, pode acontecer casos de algumas coisas como a gente teve agora na época da pandemia, que a gente não tinha muito visão de futuro. E nesse momento, 3 meses, 6 meses poderia ser muito pouco. Para várias pessoas foram pouco. Então eu entendo que de 9 a 12 meses seria o ideal. Aqui também se enquadra, entre 9 e 12 meses, também se enquadra para quem é empreendedor, que a sua renda nem sempre é constante e pode variar a sua receita mensal. Então, no meu ponto de vista, seria a forma mais confiável de se ter uma reserva de emergência, seria 9 a 12 meses. Quando eu montei a minha reserva de emergência, eu deixei ela com 12 meses, um valor que considero muito confortável, ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem uma taxa Selic a níveis atualmente bem altos, o que faz com que a nossa reserva de emergência, que não é feita para nos dar lucro, mesmo assim consiga nos dar uma pequena remuneração ali para nos proteger da inflação. Com algumas despesas que precisei ter esse ano, e já recalculando as minhas despesas, atualmente ela está gerando em torno de 9 meses. Mas para mim ainda é bem confortável, devido aos meus padrões de vida e as minhas rendas. Então 9 meses para mim ainda é bem confortável. Ainda mais que essas despesas são despesas temporárias. Então eu acredito que logo, sem eu modificar a minha reserva, ela vai voltar até 12 meses. E aí seria o ideal para mim também. Agora que a gente já sabe o nosso custo mensal e também já sabemos o nosso quantidade de meses, nós vamos fazer o seguinte: a quantidade vezes e o valor do nosso custo, né? Valor da reserva. Quantidade de meses. Para quem é 3 meses, vai ser igual ao nosso custo mensal vezes 3. Quem vai fazer uma reserva de emergência de 3 meses, nesse exemplo, iria fazer uma reserva de emergência de 12.600. Se fosse de 6, ia ser o mesmo raciocínio, igual nosso custo mensal vezes 6. Para 9, mesma coisa, igual nosso custo mensal vezes 9. E se fosse 2 meses, a mesma coisa, igual ao nosso custo mensal vezes 12. Então, assim, no exemplo que eu dei, eu faço com 12 meses,
A minha situação seria, eu precisaria de ter uma reserva de emergência no valor de 50.400. Esse é o ideal e que todos nós temos que ter em mente, tá? A gente precisa ter uma reserva no valor que realmente expressa os nossos gastos mensais. Agora que sei o que é reserva de emergência e já sei qual o meu valor ideal, vem a seguinte pergunta: mas onde eu deixo esse dinheiro que vai garantir paz nos momentos de dificuldade? Para a reserva de emergência, devemos buscar investimentos que possuam algumas características. Liquidez diária, pois esse recurso será utilizado em caso de emergência, precisa estar disponível para o resgate imediato e de fácil saque. Isso é muito importante. Baixos custos. Por quê? Porque sua característica terá baixo rendimento e custos altos com taxas e impostos pode reduzir muito seu rendimento. Lembrando que a reserva não tem o intuito de te dar lucro, mas não queremos algo que te dê prejuízo também, e sim algo que consiga pelo menos um rendimento próximo da inflação. Outra característica importante, segurança. Por que segurança? Esse dinheiro tem que ter o menor risco possível, de preferência ter cobertura do FGC ou de instituições de confiança. Outra característica é que ela tenha rendimento constante e ela possua baixa oscilação para que o valor se mantenha em crescimento, mesmo que pequeno, mas sem risco de perda. E onde eu deveria deixar esse dinheiro tão importante? A primeira opção, com certeza, é o Tesouro Selic. É o título público emitido pelo próprio governo. Ele rende a taxa Selic, possui liquidez diária e é extremamente seguro. Você consegue realizar esse investimento no Tesouro através dos bancos e corretoras. E é bem simples, todos os bancos têm, a maioria das corretoras tem com taxa zero, então é um rendimento bem tranquilo de ser feito. No segundo pacote eu colocaria o CDB com 100% do CDI, de preferência dos grandes bancos, mas é possível encontrar nos bancos digitais que possuem produtos com o mesmo rendimento e também têm a segurança do FGC. Além disso, você consegue em corretoras com os DI, também vão ter um rendimento similar à taxa Selic. E é isso aí, você vai encontrar os CDBs em banco como o Banco Inter, os fundos DI você encontra em corretoras como XP, BTG, a grande maioria com taxa zero. Você também possui no terceiro pacotinho ali, a gente pode colocar os bancos digitais com suas contas remuneradas. Muitas, igual a do Nubank, tem a opção de você colocar o dinheiro na opção guardado e ela também tem a garantia do FGC. Existem algumas outras contas, mas você tem que analisar caso a caso. Se a minha quantia fosse muito elevada, eu preferia sempre pela segurança de estar ou no Tesouro Selic ou nos grandes bancos, que a gente sabe que é muito mais difícil de ter algum problema. Em resumo, a reserva de emergência é um ponto de partida na sua trilha em busca da prosperidade. E na prática, a reserva de emergência vai te ajudar nos gastos não previstos, situações não planejadas ou até mesmo em algumas oportunidades que podem ocorrer ao longo do seu caminho na sua trilha financeira. E para mais conteúdo sobre controle financeiro e investimento, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que ele também possa estar chegando a mais pessoas. E se você chegou até aqui, espero que eu tenha te ajudado. E até uma próxima. Artlist.io